Fala galera, beleza? Então olha só, vamos falar agora sobre a força-peso, né? A gente estudou as leis de Newton, veio o enunciado delas e toda força obedece àquelas leis, tá? Só que agora a gente vai começar a estudar individualmente cada uma das mais importantes. Então, lembrando, a força-peso, ela obedece às leis de Newton, ok? Então vamos lá. A força-peso é a força que produz a aceleração gravitacional, aquela aceleração gravitacional que a gente chama de G, que a gente viu lá em queda livre, lançamento vertical, né? Então, só para lembrar, quando você solta uma caneta, né, aqui na Terra, ela vai cair acelerando. Toda aceleração é causada por causa de uma força. Qual é a força que produz essa aceleração gravitacional da caneta caindo? É a força peso. Então, a primeira coisa que você percebe é que peso é uma força. Então, a gente fala no dia a dia errado. Quando eu falo que um saco de arroz tem um peso de 5 kg, ou fulano tem 50 kg, isso está errado, né? Porque quilograma não é força. A unidade de força é Newton. Então, Newton é um quilograma força, né? Mas enfim, a gente sabe que quilograma é unidade de massa, não é de força, né? Isso significa que massa é diferente de peso. Massa é uma coisa, peso é outra. Massa é uma grandeza, né, que é uma propriedade da matéria, né? A matéria ela tem massa e a massa ela quantifica a inércia. A gente pode falar dessa forma também. Mas vamos lá. Primeira coisa importante você perceber a diferença. Muitas questões, né, em vários concursos falam sobre essa pegadinha que tem, né, que as pessoas falam errado no senso comum. Fala que massa é uma coisa, peso é outra. Então vamos lá. Massa é uma grandeza escalar no SI, quilograma, né? E ela vai quantificar a inércia de um corpo, né? A gente pode falar também que essencialmente ela está falando da quantidade de matéria que tem no corpo, né? É uma definição mais ligada à química, mas você pode pensar dessa forma. E o peso, ele é o quê? Ele é uma força que gera aceleração gravitacional. Isso significa que se você está em um local, né, que não tem aceleração gravitacional, significa que também não tem peso, né? Imagina que você pega um saco de arroz, um objeto qualquer e coloca ele no espaço, longe de qualquer planeta, de qualquer estrela, de qualquer coisa que tenha massa. Não vai ter aceleração gravitacional. Isso é um indício de que não tem nenhuma força gravitacional atuando nesse corpo, ok? Bom, e como é que a gente calcula? A força-peso ela é o produto da massa pela aceleração gravitacional. Então, ó, o peso, olha o símbolo de vetor, um vetor, né? Força-peso. É igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Qual é o peso de uma pessoa de 60 kg na Terra? Eu botei aqui nível do mar e na Lua, aí eu botei o valor aproximado lá na Lua. Ó. No nível do mar da Terra, o peso dessa pessoa, né? Vamos calcular em módulo, tá? Porque ó, o produto, né, que você vai ter aqui é um escalar, que a massa é uma grandeza escalar, por um vetor. Né? Como a massa não pode ser negativa, acaba que você pode pensar apenas aqui de forma escalar. Você multiplica um número, né, pela aceleração gravitacional e aí o peso vai ter que ter a mesma direção e sentido da aceleração gravitacional. Então vamos lá. A massa 60 vezes o peso, né, desculpa, vezes a aceleração gravitacional. A gente aproxima para 10, né, nível do mar da Terra. Isso aí vai dar, ó, 60 vezes 10, 600 newtons, né? É a unidade no SI de força, newton. Isso significa o quê? Isso significa, né, que vamos supor, tem uma pessoa aqui e ela está em cima da Terra. Bom, isso significa, né, que a Terra vai puxar essa pessoa para baixo com uma força peso, né? Porque ela tem que ter o mesmo sentido e direção da aceleração gravitacional. Então aqui ó, vai ter uma força peso, que tem um módulo de 600 newtons. Só que toda força obedece às leis de Newton, né? Isso significa que ela tem que obedecer à terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação, toda força acontece em conjunto com outra força, sempre em par. Então vamos lá. Qual é a reação que a gente tem aqui? Se a Terra puxa a pessoa para baixo, né, a reação vai ser a pessoa puxar a Terra para cima com uma força, né, com uma força também de 600 newtons, ok? Bom, e no caso da Lua? Bom, no caso da Lua, o peso dessa pessoa na Lua vai ser a massa. A massa continua a mesma, né? Porque para você alterar a massa,
você vai ter que, sei lá, comer uma paçoca, cortar o cabelo, você tem que alterar o corpo em si, né? Então, a massa continua a mesma na Lua. Só que a aceleração gravitacional na Lua, eu coloquei aqui, é aproximadamente 1,6 em sua superfície, então, vezes 1,6. Isso aqui vai dar, ó, 96 newtons. Isso significa o quê? Significa que nessa região aqui, a Lua puxa a pessoa para baixo com uma força menor do que a Terra puxa essa mesma pessoa para baixo no nível do mar. Ok? Bom, então, assim, é importante você reparar, a força-peso nem sempre existe e ela pode variar. Ela depende de quem? Da massa e da aceleração gravitacional. Então, um corpo que tem uma determinada massa, mas não está em uma região, né, que tem uma aceleração gravitacional, significa que ela não vai ter peso. Então, é importante diferenciar. Como que eu calculo? Dessa forma, sempre. E toma muito cuidado com essa relação aqui da terceira lei de Newton, tá? Tem muita gente que confunde e tem muita questão maliciosa que pergunta se uma força que a gente vai ver à frente, que é a força normal, ela é reação da força-peso, e não é, né? Você vai reparar aqui, ó, é essa situação que você tem a reação. Bom, e uma segunda perguntinha aqui só para complementar, qual deve ser a força que uma pessoa deve fazer para manter uma pedra de 3 kg parada em sua mão? Então vamos supor que tem essa pedra aqui, ó, 3 kg, né? E a pessoa está com a mão segurando essa pedra. Então, olha só, a pedra está sendo puxada para baixo com uma força peso, né? A gente representa por vetor. Bom, para ela ficar parada, né, significa que ela vai se manter em repouso. Repouso é equilíbrio estático, né? Ou seja, a força resultante é zero, porque ela vai estar permanecendo parada, permanecendo em repouso. Bom, então a gente pode falar que a soma das forças tem que dar zero. Só que nesse desenho só tem uma, né? Então a gente tem que achar outra. E tem que achar outra que faça ela dar zero. Então a pessoa vai fazer uma força nessa pedra para onde? Para cima, né? Porque se ela fizesse para baixo ajudaria. Essa força, sei lá, vamos chamar de força F. Tudo bem? Então a gente pode escrever de forma vetorial o seguinte, ó. A força resultante, né? Ela é a soma das forças. Força peso mais força F. Tem mais alguma força aqui atuando na pedra? Acredito que não tem nenhuma informação mais na questão. Então a gente escreve dessa forma aqui, ó. Força resultante é a soma da força peso com a força F. E tem que dar quanto? Tem que dar zero. Tudo bem? Por que tem que dar zero? Porque ela permanece em repouso, né? É um equilíbrio. Equilíbrio, força resultante é zero. E para a gente fazer isso daqui de forma vetorial, a gente desenha, né? Faz aquelas operações vetoriais que a gente sabe. Mas tem uma forma mais simples, né? Se a mesma direção vertical e elas têm sentido contrário, né? Para a soma delas dar zero, é porque exatamente o que tem para cima é o que tem para baixo. Então você pode falar que em módulo o peso tem que ser igual à força F. Né? Por exemplo, se tem 10 para cima, tem que ter 10 para baixo para anular. Né? A ideia é essa. E o peso é o quê? É a massa vezes a gravidade, a aceleração gravitacional. No nível do mar, a gente aproxima para 10. Então, 3 vezes 10 tem que ser o valor de F, que vai dar quanto? Ó? 30 newtons. Então, o módulo da força F é de 30 newtons. A força F é o quê? 30 newtons para cima. Tudo bem?